Salve, salve, meu amigo tricolor, minha amiga tricolor, raizeiros de todo o país, de todo o planeta, satisfação gigante falar com os amigos aqui no São Paulo Raiz, Rony Altieri na área, para repercutir um pouco mais, para falar um pouquinho mais desses preparativos do São Paulo para enfrentar o gigante Novo Horizontino, da bela Novo Horizonte. São Paulo tem mais uma oportunidade, na verdade o Diniz tem mais uma oportunidade para mostrar um São Paulo diferente, para tentar de alguma maneira fazer o time pegar, fazer o time merecer a confiança da coletividade tricolor. A gente tem acompanhado muitos debates, né? Os comentários de vocês, é claro, temos respondidos aí grande parte deles, e a gente percebe que a grande maioria está bastante satisfeita com o que está vendo, né? E desesperançosa pelo que pode vir pela frente. Isso é um sinal. A gente não pode descartar esse sinal, a gente não pode descartar esse sentimento que a coletividade tem, que é somado de tudo isso que o São Paulo não produziu nesses últimos 10 anos, com o que vem fazendo agora, que realmente não consegue fazer a gente ficar convencido de que vai viver um novo momento, né? Então o Diniz tem aí, eu estava lendo essa semana várias matérias sobre isso, tentando entender um pouquinho mais com profundidade, tentando pegar um pouco mais de confiança, ter um pouco mais de esperança nisso que a gente vê. E eu sinceramente entendo que se existe evolução, a evolução ela é muito pequena, né? Então assim, de alguma maneira, ela não é uma evolução que você vai entender como uma coisa consistente e permanente. É essa a grande preocupação da coletividade. Por quê? Porque ela é pequena, porque ela é mínima, porque ela é quase invisível, né, aos olhos do torcedor tricolor. Então, muito disso, da desconfiança, da desesperança do torcedor são paulino, é baseado nessa pouquíssima evolução que existiu. Eu tenho comentado já há algum tempo o seguinte, o pessoal, Rony, a terceira partida da temporada. Eu não olho como terceira partida da temporada. Eu olho como a 20ª partida do Fernando Diniz. São 20 jogos, Fernando Diniz. Rony, mas 20 jogos é pouco, 20 jogos são poucos. Eu sei disso, eu não discordo disso, mas ao mesmo tempo eu tenho aquela minha tese, né, que eu defendo, de que não existe tempo para poder trabalhar, infelizmente. E não é assim com o Diniz do São Paulo, é com qualquer treinador. Nenhum treinador tem tempo para trabalhar. O Diniz ainda, ele foi dos poucos treinadores que foi mantido de uma temporada para outra. Ele não teve mudança significativa do elenco. Ele não teve mudança de elenco. Os jogadores que estão lá, basicamente o time titular do São Paulo é o mesmo que jogou aí nos 20 últimos jogos do Fernando Diniz, com algumas alterações, basicamente agora com os dois meninos que estão na seleção brasileira, que por sinal estão indo muito bem. O Antony, que definitivamente não vai embora do São Paulo, vai continuar mais um tempinho no São Paulo. Eu acho bom, se por um lado vai faltar esse dinheiro que tanto o São Paulo precisa, por outro, quem sabe a gente melhora aí o desempenho do Antony, um dos papéis do Diniz é justamente esse, e consegue um melhor resultado para o Antony na próxima janela, na próxima saída. O Igor Gomes fez um segundo tempo muito bom. Eu assisti o segundo tempo contra o Paraguai, o Brasil virou a partida e o Igor Gomes fez uma partida muito legal, muito inteligente, aquela saída rápida para o ataque, a distribuição da bola na velocidade. Então assim, é um valor fantástico que o São Paulo com certeza vai ganhar muito a hora que voltar, mais encorpado e mais experiente com essa passagem. Fechou, né? O parêntese, voltando a lembrar que o Diniz tem o mesmo time na mão que ele tinha nesses últimos, basicamente, 20 jogos que ele fez. O Diniz que tem um aproveitamento de 58% e que está a 5 partidas invicto. Foi o texto que todo mundo leu, aí foi o que todo mundo acompanhou nessa última semana a respeito das informações do Fernando Diniz. Eu sou contra o Fernando Diniz? É claro que eu não sou, né? Ser contra o Fernando Diniz é ser contra o São Paulo, né? Torcer para o Fernando Diniz não dar certo é torcer para o São Paulo não ganhar jogo, e a gente jamais quer isso, e a gente não quer de nenhuma maneira nem pensar nessa possibilidade. Eu quero que o Fernando Diniz acerte definitivamente o time. Eu quero que ele arrume o time. O São Paulo tem problemas, né? O São Paulo tem problemas e ele tem um desafio que é melhorar bastante esse time diante daquilo que está jogando. Repito, o futebol do São Paulo é o suficiente para ganhar 3 pontos do Água Santa, da Ferroviária de Araraquara, do Novo Horizontino se ganhar.
né? Do oeste, que é hora de Itápolis, hora de Barueri, não sei mais nem de onde é. Então, assim, é o suficiente para isso. Agora, nós não vamos viver desses jogos daqui para frente, né? A coisa vai apertar daqui para frente. Repito, e aí eu vejo uma evolução pequena diante do que nós temos a enfrentar. Vocês entenderam essa questão? Isso não é torcer contra o Diniz. Isso é acender um sinal de alerta e de preocupação com aquilo que pode acontecer com o São Paulo, se não melhorar bastante diante daquilo que vem jogando. Essa é a questão. Isso não é torcer contra o Diniz, não é jogar tijolo no Diniz, mesmo que a gente não esteja satisfeito com o trabalho dele. Por que não? Por que a não satisfação? A insatisfação? Basicamente, porque a gente percebe que esse futebol, que é o suficiente, como repito, para ganhar dos times de interior de São Paulo, que é obrigação ganhar, não é o suficiente nesse momento para enfrentar os desafios que o São Paulo tem. Os clássicos que vêm pela frente, a Libertadores da América, a Copa do Brasil. Ah, Rony, mas até lá o time vai encorpar. Qual certeza que nós temos? A evolução já tinha que estar acontecendo em grande escala. E a gente vira e mexe, continua vendo alguns problemas que parecem crônicos no São Paulo Futebol Clube, né? Por exemplo, a fragilidade do formato tático, por exemplo, né? Esse time que necessita de intensidade e não tem intensidade, que ainda é distante, tem as suas linhas distantes de comunicação, que faz a defesa ser muito exigida e felizmente tem correspondido nessa exigência, mas que ainda mantém o meio de campo lerdo, um meio de campo previsível, com essa saída de bola, hora do Tietê, hora do Daniel Alves, porque o Hernanes não tem, né, condição física de fazer esse vai e vem. E o ataque que fica lá escondido atrás dos defensores e com pouca mobilidade. Então, assim, esse é um tipo de problema que o Diniz ainda não resolveu. Ele não conseguiu resolver. A lentidão é outra questão, né? É outra ferida na vida desse time de São Paulo. A lentidão, a saída de bola. A saída de bola tem que ser rápida, tem que ser mais rápida, né? Além de facilitar a vida do São Paulo, ela dificulta a armação na defesa do time adversário. Quando você está muito lento para sair com a bola, o adversário vem e se fecha novamente. Isso quando ele não vem marcar pressão no São Paulo, que aí, meu Deus do céu, aí expõe uma outra ferida terrível, que é a dificuldade desse time sair jogando. Ah, Rony, mas tem que treinar bastante. Não dá. Ou o Diniz se adapta à nossa realidade, à própria realidade do futebol brasileiro, ou ele vai passar por mais um clube como ele passou pelos outros, sem conseguir implementar, né, o que muita gente entende como uma coisa bem positiva, mas que de pouca prática. Essa é a questão. Eu não acho de tudo errado o que o Diniz pensa, não. A minha dificuldade hoje é entender o que dá para se praticar daquilo que o Diniz pensa. Porque se ele precisa de muito tempo para fazer isso, ele pode esquecer então. Ou ele muda a tática dele para resolver em menos tempo os problemas, ou ele vai ser um eterno utópico, um treinador utópico, que tem ideias maravilhosas, mas que não consegue aplicar isso daí em curto espaço de tempo. Não tem como fazer. É muito difícil, né? O São Paulo ainda recua muita bola. O São Paulo, eu acho interessante o futebol atual, porque o jogador, antes, diante da dificuldade, ele partia para cima. Assim se formaram os grandes jogadores do futebol brasileiro, né? O Zico era desse jeito, o Zé Sérgio era desse jeito, o Miller foi assim. O Sidney, nosso querido Sidney, partia para cima. Os nossos laterais, Zé Teodoro, o Getúlio, o Júnior, todos esses jogadores que têm um nome registrado na história, diante da dificuldade na marcação, eles não recuavam a bola para o goleiro. Eu me lembro que na arquibancada, o pessoal que vai no estádio nos anos 70, nos anos 80, vai lembrar disso. Recuar a bola para goleiro era crime, velho. A torcida, Rony, mas isso foi há muito tempo, isso é saudosismo. Não é questão de ser saudosismo. O jogador, ele tinha a personalidade de partir para cima. Ao partir para cima, 1, 2, 3, 4, ele errava 2, mas ele acertava 5. E dessa ousadia saíam grandes jogadas e saíam gols. Hoje em dia não, diante da dificuldade, eu olho para trás e vejo o quarto zagueiro e recuo para ele. O quarto zagueiro vê o ataque apertando ele olha para trás e recua para o goleiro. É mais fácil. Cada um se exime da responsabilidade. O jogador deixou de ser ousado, deixou de ter personalidade.
Quanto mais ele ganha, menos personalidade ele tem. Eu não estou falando de personalidade de arrumar cabelinho, personalidade de encher o braço de tatuagem, personalidade de pôr o bonezinho virado de lado, personalidade de ficar com fone de ouvido. Eu não estou falando dessa personalidade. Isso é marra. É marra sem valor. Eu quero ver dentro de campo. Eu vou falar aqui dentro de campo desse cara aqui já já. Não é? Então, assim, bolas ainda recuadas, né? Eu costumo dizer que a bola recuada não é opção, mas é sim a falta de opção. Ela é a falta de opção, ela não é opção. O São Paulo vai começar novamente a jogada. Não vai começar novamente. Perdeu a chance ao estar com a bola no meio de campo de desenvolver. Não, o São Paulo recua. Então isso está acontecendo com muita frequência. Os passes errados, aos montes ainda que a gente vê, né? E a perda de gols, que é um problema também crônico no São Paulo. O São Paulo cria, 4, 5, 6 oportunidades durante o jogo, faz 1 ou 2 gols. O ano passado foi o pior ataque da história. E perde 4 gols absurdos que poderiam resolver a partida e tranquilizar o time dentro de campo. Mas aí é pedir demais. Muita coisa para arrumar, Fernando Diniz. Muita coisa para arrumar em curto espaço de tempo, meu amigo. Se vira nos 30, velho. Esse é o grande desafio do treinador. O desafio de todo mundo hoje, né? Hoje em dia o que a gente vendia, quem é vendedor aí, que a gente vendia num tempo atrás em 20 dias, hoje o pessoal exige da gente para vender em 2. É assim que funciona. O tempo foi reduzido. E a gente tem que produzir mais nesse tempo reduzido. Por que o treinador não vai ser igual? Não estou jogando a responsabilidade inteira sobre o Fernando Diniz. Até porque não é ele que faz o gol, não é ele que perde o gol que o Daniel Alves perdeu, não é ele que perde o gol que o Pato bateu e chutou na trave. Chutar na trave é perder gol também. Né? Os jogadores têm a sua responsabilidade. Porém, o treinador que não pega pesado com o jogador, para que de alguma maneira ele possa desempenhar sua função a contento, ele também é responsável. Todos têm. O São Paulo é uma pizza com as fatias de responsabilidade que vão do presidente, passam pelo departamento médico, de preparo físico, comissão técnica, jogadores. É assim que funciona, diretoria de futebol, é assim que funciona. Cada um tem a sua responsabilidade. Como eu estou falando de dentro de campo, o Diniz tem boa e grande parte dela. Algumas coisas que o Diniz poderia fazer. Rony, você é treinador agora? Não sou treinador não. Mas a gente tem discutido muito isso. De repente, eu vi o Juanfran descendo pela lateral no segundo tempo contra a Ferroviária 3, 4 vezes e ninguém nem olhava para o lado de lá, porque não está acostumado com o Juanfran descendo. E o Juanfran, vejam bem, ele é um cara limitado, mas ele é um cara experiente e conhecedor daquilo que ele faz. Ele não é aquele cara habilidoso que sai correndo, driblando todo mundo, mas ele é muito importante na marcação, ele é muito importante na experiência. Não se esqueça que o São Paulo veio com uma Libertadores agora. Então, de alguma forma, o Diniz precisava repensar o esquema dele e tratar esse Juanfran não como necessariamente um terceiro zagueiro. Para mim, esse negócio de 3 zagueiros já não dá mais. Deu com o Muricy, ainda bem que deu. Atualmente eu acho meio complicado isso. Mas ele podia tentar trazer mais o Juanfran para ser esse cara de apoio mais à defesa do que o ataque. E, na contrapartida, liberar mais o Reinaldo. Tudo bem, gente, eu não vou abrir parênteses para falar do Reinaldo aqui. Vocês sabem a minha opinião a respeito do Reinaldo. É que se não tiver o Reinaldo, vai ter o Léo. Então, assim, tem que ser o Reinaldo. Entendeu? Então, assim, eu gostaria de ver o Reinaldo mais livre para tentar ter mais responsabilidade. Porque depois que ele renovou o contrato, ele diminuiu a responsabilidade dele, que já era pequena. Né? Então, seria um elemento de apoio para o meio de campo e para o ataque. Para a saída de bola do Tietê, para a saída de bola do Dani Alves. Então o Reinaldo poder fazer esse apoio, poder chegar no ataque mais, poder cruzar mais para o Pablo poder entrar, e o Pato agora, que basicamente virou titular novamente. Né? Todo mundo quer que esses caras deem certo. Eu não quero que ninguém dê errado no São Paulo. Só que precisa fazer mais do que está fazendo. Então são experiências. O pessoal outro dia me criticou, você falou que não devia ter testado o Luan de zagueiro, testou o Volpi de centroavante. Eu entendo tudo isso, eu estou dizendo se é tempo de fazer isso. Existe tempo para fazer isso. Por que não pensar num time com o Juanfran mais fixo, ou totalmente fixo, e a liberação da armação do jogo com o apoio do Reinaldo também? Por que não pensar nisso? Ou tentar com o Everton? Eu acho que são experiências táticas muito mais positivas. Táticas. O São Paulo precisa ter uma variedade tática. Se o São Paulo não tiver isso aí, ele vai ser engolido. O São Paulo é facilmente presumível. Essa é a grande questão, né? Então seria uma opção. Eu vejo lá nos outros times do treinador pegar o cara que era volante, botar de zagueiro, né? Pegar o cara que era meio armador e botar ele como segundo volante. Então assim, isso são testes táticos, isso é importante.
né? O treinador ele tem que ter a capacidade de potencializar a vida do jogador. O Cafu que era um volante. Cafu era um volante. Um dia virou o melhor lateral do mundo aos olhos do mestre Tele. Ah, Rony, você está comparando o Tele? É claro que eu não sou maluco. O que eu estou dizendo é que o treinador tem que ter essa capacidade. O treinador do outro time lá já mexeu também no time. Tinha um cara que era meio armador, o cara já virou segundo volante e jogou e vem jogando muito bem. Entenderam? Então o treinador tem que ter essa capacidade também. Não adianta ele pegar a tática dele e querer enfiar a goela abaixo com as características de jogador que ele tem. Então, um pouquinho é a tática dele e um pouquinho é o elenco que ele tem na mão, já que não dá para ter os jogadores que ele quer. Essa é a máxima que o treinador brasileiro tem que tirar hoje do futebol e é isso que a gente espera muito do Fernando Diniz ainda. Confio naquilo que o Fernando Diniz vai construir? Infelizmente não. Eu perdi a minha confiança. Eu torço para dar certo? Lógico que eu torço para dar certo. Tomara que dê certo. Eu mordo a minha língua, queime minha língua e vocês me arrebentem aí nos comentários se isso aconteceu. Eu vou ficar feliz demais, sabe por quê? Se o Diniz deu certo, o São Paulo deu certo, velho. E essa é a grande questão que eu procuro hoje em dia, né? Então talvez coubesse para o Diniz essas variáveis de possibilidade e não essa mesmice que ele entra em campo, ele só muda o jogador e a tática dele é a mesma, que não está funcionando, Diniz. Não está funcionando, Diniz. Está funcionando para ganhar da Ferroviária, está funcionando para ganhar do Água Branca. Só que assim, falta muito para a gente enfrentar os clássicos, que a gente é freguês de longa data, né? E para começar a Libertadores de América, tá certo? Então seria legal você investir nesse daí. O São Paulo que vem com o Novo Horizontino, 20 horas, Morumbi, segunda-feira, com o mesmo time, inclusive com o Pato, que tem mais uma chance. Teve gente que já quis colocar o Pato no ombro depois da partida contra a Ferroviária. Cuidado, gente. Cuidado. A gente pôs o Pato no ombro naquele jogo contra o Santos, no primeiro turno do Morumbi, e nunca mais o Pato jogou bola, né? Então assim, menos rojão quando se falar de Pato. Menos rojão quando se falar de Pato. Que ele jogue, que ele arrebente, que ele faça gols, que ele detone. Em todas as partidas, porque é a obrigação dele quando veste a camisa do São Paulo e diante do salário que ele recebe, né? Então assim, esse time é o mesmo time, a gente espera que venha bem, que venha forte, né? Que venha envolvente de alguma maneira para enfrentar nessa semana, na segunda-feira, como eu falei, o Novo Horizontino. O São Paulo, depois que tem uma semana de treinamento, é pouco tempo de treinamento, né, Diniz? Agora você vai ter semanas e semanas. Uma semana de treinamento, pega o Santo André no domingo, em Santo André, jogo legal para o pessoal do ABC ir assistir. Depois, no dia 15, na outra semana, pega o time da Marmita no Morumbi. E depois, na outra semana, no dia 22, pega o Oeste, fora de casa, possivelmente na Arena Barueri. Então esse é mais ou menos o calendário do São Paulo, para o Diniz não ficar reclamando que não tem tempo para treinar. Treina, Diniz, treina forte e cria mais opções e possibilidades de jogo, não é? Estou devendo um salve para um monte de gente, vocês me desculpem, vou fazer aqui um programa só para falar dos meus amigos aí dos comentários. Especialmente esse programa eu dedico ao meu querido irmão Fernando Benincasa, aniversariante dessa semana. Fernando Benincasa que esteve cobrindo lá, né, o jogo homenagem do seu Homero Berintani, lá em Caçapava, o Jogo da Paz, com jogadores amputados, com os nossos masters, uma festa maravilhosa, uma festa sensacional, cobertura do São Paulo Raiz no Facebook com o Fernando Benincasa, passa lá para ver. Parabéns, Fernando, parabéns, seu Homero também. Em especial também esse programa eu dedico a esse número 5 aqui, ó, Chicão, o seu Avanze, grande Chicão, mais de 300 partidas com a camisa do São Paulo Futebol Clube. Esse usou a camisa do São Paulo com garra, com determinação, com aplicação. Esse é merecedor, né, da alcunha dos maiores jogadores raiz da história do São Paulo Futebol Clube. Vi muito o Chicão jogar e Chicão era fantástico. Parabéns, Chicão! Lá na Selecel, né, o Chicão tá desfilando lá aquela volância que ele sabia tão bem resolver os problemas. E hoje em dia eu vejo o Hudson se recusar a jogar de lateral, se recusar a jogar. Eu só quero jogar de volante, arruma o cabelo, faz tatuagem. Ganhando 20 meses do que o Chicão ganhava. Enfim, sinal dos tempos. Tá bom, gente? Comentem aí o que vocês esperam da partida do São Paulo. E avante, tu és forte, tu és grande. São Paulo Futebol Clube, Rony Altieri, São Paulo Raiz na área. Grande abraço, gente.